seja um crime passional, de oportunidade ou apenas pela emoção. A maioria dos casos de crimes reais é assustadora de alguma forma, mas cada caso é único, e alguns são muito mais aterrorizantes do que outros. Hoje, vamos dar uma olhada em 5 das histórias de crimes reais mais assustadoras já contadas. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Notts. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais toda semana, apresentados por mim. Então, se esse é o seu tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever. É totalmente grátis e só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. Arliss K. Dakima era uma jovem alegre, gentil e dedicada à sua família. Tendo crescido em Bismarck, Dakota do Norte, a vida era muito boa para Arliss. Ela foi líder de torcida no ensino médio, tirava boas notas, era confiante e tinha bom coração. No ensino médio, ela conheceu Bruce Perry, seu futuro marido, e logo se deram bem. E quando digo logo, é literalmente isso. Com apenas 19 anos, Arliss estava ansiosa para começar um novo capítulo de sua vida com Bruce, e os dois decidiram se casar. Bruce, quando se casou com Arliss, era estudante de pré-medicina em Stanford, mostrando também sua grande inteligência. Resumindo, os dois se casaram e Arliss se mudou para o campus da universidade para morar com o marido, que estava no 2º ano. Ela levava uma vida bem simples, considerando tudo. Na época, Arliss era recepcionista em um escritório de advocacia local e ficava quase sempre em casa ou no trabalho, ou caminhando pelo extenso campus de Stanford ou indo à igreja. Arliss frequentava regularmente a Igreja Memorial de Stanford, já que ficava dentro do campus. E é aqui que ela acabaria passando boa parte do seu tempo, mas ela nunca poderia imaginar que justamente nessa igreja ela passaria os momentos finais da sua vida. Um mês e meio após o casamento de Arliss, em 12 de outubro de 1974, o casal teve uma discussão. Foi uma briga comum de casal, algo relacionado à pressão dos pneus do carro. Mas isso levou Arliss à Igreja Memorial de Stanford. Segundo Bruce, Arliss disse a ele que queria rezar sozinha na igreja e que o encontraria em casa. Isso foi por volta das 23h30. Bruce voltou para casa e esperou Arliss retornar, mas minutos logo se transformaram em 1 hora, depois 2, e foi aí que Bruce percebeu que Arliss havia desaparecido. Muito tempo apenas para parar na igreja e rezar. Embora fosse tarde da noite quando o casal se separou, ainda era relativamente seguro. Muitos estudantes caminhavam pelo campus após as aulas ou a caminho de algum lugar, então Bruce achou que nada poderia dar errado. Mas quando sua esposa não apareceu depois de várias horas, ele obviamente ficou preocupado com ela. Ele ligou para a polícia para relatar o sumiço da esposa de 19 anos. Os policiais foram à igreja, último local onde Arliss esteve, mas não perceberam nada em comum. As portas da igreja estavam trancadas e sem sinais de arrombamento, então a polícia apenas retornou à delegacia. No entanto, eles não checaram o interior da igreja. E pouco menos de 3 horas depois, seu corpo seria descoberto por um segurança do campus. Um cara chamado Steven aparentemente fazia rondas a cada 2 horas para verificar a igreja e os arredores, só para ter certeza de que não havia nada de errado. Ele não relatou nenhum barulho estranho ou incidente acontecendo depois da meia-noite, mas quando voltou por volta das 5h45 da manhã, dessa vez ele abriu as portas da igreja e encontrou uma cena digna de filme de terror. O corpo sem vida e parcialmente despido de uma jovem foi encontrado bem no meio da igreja, a poucos passos do altar. A mulher estava deitada no chão, de barriga para cima, com as mãos sobre o peito. Seu jeans estava disposto em um padrão que parecia um losango ou um pentagrama. Mas havia mais. A cena era horrível. Um picador de gelo quebrado permanecia cravado na mulher, com velas dispostas ao redor de modo sugestivo. Tenho certeza de que você já notou isso. Mas o corpo da mulher estava de um jeito realmente bizarro. Não parecia que ela havia sido atacada e deixada para morrer. Assim, não. Alguém tinha levado seu tempo para arrumar o corpo da mulher de uma maneira que só pode ser descrita como satanicamente sugestiva. Não tenho certeza de como descrever isso de outra forma. Toda a situação era simplesmente bizarra. Bem, tragicamente, a mulher foi rapidamente identificada como Arliss, de 19 anos. Mas quem poderia ter feito algo assim? E que tipo de criminoso estaria rondando uma igreja a essa hora?
O caso estava estranho, mas a polícia sabia que precisava investigar rapidamente. Porque todo o campus agora estava sob a ameaça de um assassino e nem mesmo a igreja local estava segura. Um assassinato que aconteceu em uma igreja, mas ninguém em Stanford conseguia acreditar. Foi tão angustiante, tão vil e tão bizarro que as pessoas tiveram muita dificuldade em aceitar o fato. Bruce foi informado que encontraram o corpo da esposa e ficou atônito. Sua esposa de 6 semanas, por quem ele se apaixonou no colégio, foi brutalmente assassinada em um local onde buscava paz e orientação. Honestamente, nos anos 70, um assassinato dentro de uma igreja era chocante para todos, ainda mais do que hoje em dia. Isso foi muito chocante para a comunidade, e eles ficaram assustados por vários motivos, mas principalmente porque poderia ser algo satânico ou relacionado a cultos. Isso foi nos anos 70, quando o pânico satânico começava a surgir. Casos bizarros circulavam, principalmente nos anos 80 e 90, estampando manchetes sobre cultos satânicos e rituais grotescos de organizações. Pessoas da comunidade começaram a ligar o assassinato de Arliss a esse suposto levante demoníaco. Quero dizer, bastava olhar para a forma como o corpo de Arliss foi encontrado nessa igreja e você gritaria ritual satânico a plenos pulmões. Arliss foi deixada sem vida e desumanizada em frente ao altar de uma igreja como um verdadeiro sacrifício humano. Para completar, isso tudo aconteceu nos anos 70. Investigadores recuperaram vestígios de DNA e digitais da cena do crime, mas isso não trouxe respostas na época. Impressões digitais foram achadas em objetos sobre o corpo de Arliss, velas e outros itens, assim como DNA masculino em uma almofada de ajoelhar próxima, mas na época não foi possível identificar o dono. No início, Bruce, marido de Arliss, foi suspeito após discutir com ela e com a polícia, que o observava desconfiada. Mas ele logo foi descartado quando passou no teste do polígrafo e quando os resultados do teste de DNA mostraram que não coincidiam com Bruce. Além de suspeitarem de um culto satânico, logo desconfiaram de outras pessoas também. Filho de Saya, ou o assassino do calibre .44 mais conhecido como David Berkowitz, que atuou nesta área de 1975 a 1977. O que mais chamou a atenção foi David citar o assassinato de Arliss em algumas cartas e também apontar para alguém que chamava de Manson. Isso se revelou uma farsa quando os investigadores interrogaram David e, segundo eles, ele nada tinha de útil para a investigação. Assim, a polícia voltou à estaca zero. Foi oferecida uma recompensa, apelos foram feitos e os detetives pediram ao público que viesse à tona com qualquer informação. Mas o caso de Arliss simplesmente não avançava. Isso deixou a comunidade inquieta e muito assustada. E se fosse obra de um serial killer? E se esse assassino atacasse novamente? Os investigadores tentavam desvendar o assassinato brutal de Arliss, mas isso era mais fácil falar do que fazer. Durante a investigação, a polícia conversou com várias pessoas e precisou saber quantas estavam na igreja. Antes desse assassinato acontecer, os investigadores acabaram descobrindo que cerca de 7 pessoas estavam na Igreja Memorial de Stanford naquela noite, uma das quais era Arliss. 6 pessoas na igreja foram identificadas, mas a 7ª não pôde ser encontrada. Os detetives conversaram com várias testemunhas e uma delas afirmou que um jovem de cabelos loiros e cor de areia foi visto na igreja por volta da meia-noite. A testemunha era um transeunte e só viu o homem enquanto passava, não podendo afirmar se ele saiu da igreja ou não. Mesmo assim, foi algo muito perturbador para investigadores e todos. Com o passar do tempo, o que os entes queridos de Arliss temiam aconteceu e o caso começou a perder pistas e informações confiáveis. Não havia muito com o que trabalhar nos anos 70, e mesmo que a polícia tivesse evidências de DNA, eles não podiam testá-las novamente para uma correspondência definitiva. Naquela época, cientistas não podiam usar uma digital ou fio de cabelo para revelar toda a composição genética de alguém. Levaria anos até que testes avançados de DNA fossem usados em casos criminais. E assim, o caso de Arliss se juntou a muitos outros em uma pilha de casos não resolvidos. A unidade de casos arquivados de Santa Clara revisava o caso regularmente, mas sem pistas confiáveis e sem avanços. E assim, os anos se passaram, e muitos dos entes queridos de Arliss ficaram presos no tempo, abalados por essa perda terrível. O pior era que nem podiam dar justiça à jovem de 19 anos morta de forma brutal. Ela havia acabado de se casar e trabalhava em um emprego simples para passar o tempo.
E ela finalmente estava se estabelecendo na Califórnia e aproveitando ao máximo seus anos jovens e cheios de energia. Mas tudo mudou para pior, e nada nunca mais foi o mesmo. Enquanto isso, já tinham se passado mais de 40 anos até esse ponto, e eu sei que é fácil dizer as palavras 40 anos, mas a família de Arliss passava por cada dia dessas 4 décadas em completa agonia. O pai de Arliss, Marvin, também faleceu em março de 2018 e ele morreu sem nunca saber quem foi o assassino de sua filha. Mas 3 meses após a morte de Marvin, os investigadores pularam de suas cadeiras. Porque, em uma reviravolta completamente chocante, eles receberam uma notificação, e essa notificação era de que uma amostra de DNA de 44 anos finalmente havia sido identificada. Os investigadores tinham suas suspeitas sobre uma certa pessoa desde o primeiro dia, mas naquela época eles não tinham o que têm agora para finalmente confrontar essa pessoa. Era o segurança do campus, Stephen Crawford, a própria pessoa que descobriu o corpo de Arliss na igreja. A história dele não fazia muito sentido. Ele era responsável por trancar a igreja e disse à polícia que fez isso por volta da meia-noite, se você se lembra. Ele também disse aos investigadores que verificava a igreja a cada 2 horas e não notou nada fora do comum. Depois, voltou à igreja um pouco antes das 6 para abri-la para o dia. E quando percebeu o portão oeste aberto, ele foi investigar. E foi aí que encontrou Arliss dentro, perto do altar. Bem, acabou que ele estava mentindo. Eu não sei como os investigadores conseguiram descobrir isso, mas Stephen nunca foi à igreja às 2 da manhã. Ele também não tinha álibi para aquela noite. Ninguém sabia ou podia confirmar onde ele estava na noite em que Arliss foi assassinado, então os investigadores ficaram muito desconfiados desse cara. Stephen também havia voluntariamente fornecido seu DNA para testes, mas os resultados o descartaram naquela época. Agora, eu sei que você já está cansado de me ouvir dizer isso, mas de novo, isso foi em 1974. Os resultados de DNA podiam ser muito vagos e nada precisos. Avançando para 2018, detetives fizeram um teste de DNA avançado com a amostra de Stephen e constataram que era uma combinação idêntica. O homem que esteve bem na frente dos investigadores por 44 anos tinha seu DNA na cena do crime. E quero dizer, quais são as chances? Então a polícia entrou em ação e foi fazer uma visitinha à casa de Stephen na Camden Avenue, em San José, Califórnia, o que sinceramente já estava um pouco ou muito atrasado. Eles bateram na porta e Stephen atendeu. Os investigadores mostraram um mandado de busca e Stephen pediu alguns minutos para se vestir melhor. Os investigadores aguardaram do lado de fora. Stephen deveria demorar 2 ou 3 minutos para se trocar, mas a polícia notou que ele estava levando mais tempo que o esperado. Então os investigadores arrombaram a porta e logo a casa de Stephen estava cheia de policiais. Eles foram de cômodo em cômodo para prender Stephen e quando chegaram ao quarto principal, pararam imediatamente. Stephen estava na cama com uma arma de fogo apontada diretamente para si mesmo. Ele estava vivo, mas não por muito tempo, porque Stephen puxou o gatilho na frente dos policiais. Com um estrondo, a investigação e o caso de Arliss mudaram para sempre. O suicídio de Stephen provou que ele finalmente fora pego. Ele certamente estava envolvido com Arliss e seu assassinato sem margem para discussão. O DNA dele estava em Arliss, mas o mais trágico é que Stephen levou ao túmulo todos os motivos para matar Arliss. A família de Arliss jamais entenderia por que Stephen a atacou e posicionou seu corpo de forma tão vil e sugestiva. Qual era sua intenção? Por que ele tirou a vida de Arliss de forma tão cruel e ainda por cima dentro de uma igreja? Por mais trágico que seja, nunca saberemos a resposta para essa pergunta. O ataque teve motivação religiosa? Esse cara teve outras vítimas? Ou o crime contra Arliss foi apenas um crime de oportunidade? Infelizmente, nenhuma dessas perguntas jamais poderá ser respondida. Bradley Hansen, de 13 anos, saiu de casa no dia 10 de novembro de 1995 sem avisar a mãe que as aulas tinham sido canceladas. Ele foi levado à casa de um amigo e nunca mais voltou. Quando os coletores de lixo passaram depois para esvaziar as lixeiras, notaram evidências preocupantes em uma lata de lixo do bairro. Infelizmente, essas poucas evidências ainda não foram suficientes para uma condenação. Quando os investigadores revelaram o principal suspeito, a família de Bradley ficou chocada, pois o crime estava mais próximo de casa do que imaginavam.
Bradley Hansen era um garoto adolescente comum crescendo em meados dos anos 90 com 13 anos. Ele tinha acabado de chegar à idade de se interessar por namoradas e havia muitas garotas da sua idade. Na escola dele em Phoenix, Arizona, Bradley estava matriculado na Centennial Middle School em Phoenix. Lá, ele havia formado um grupo central de amigos em quem sentia que podia confiar. Um dos seus melhores amigos era Jeremy Bach, e ele e Bradley eram quase inseparáveis. Os dois costumavam passar tempo juntos antes das aulas começarem e também eram os primeiros a se encontrar depois que a escola terminava. Era novembro de 1995, Brad e Jeremy conversaram em algum momento no início daquele mês sobre o Dia dos Veteranos, um feriado popular aqui nos Estados Unidos. Sabendo que os dois estariam de folga da escola por causa do feriado, eles estavam animados planejando o que poderiam fazer com todo aquele tempo livre. Mas o mais louco é que a mãe de Brad nem sabia que as crianças estariam fora da escola por causa do feriado, e Brad não tinha planos de contar para ela. Não sabemos se ele manteve essa informação em segredo da mãe porque temia que ela pudesse interferir em seus planos, ou se ele simplesmente não percebeu que sua mãe não sabia do feriado. Mas seja qual for o caso, Brad e Jeremy tinham um grande dia pela frente quando finalmente chegou o Dia dos Veteranos. Em 10 de novembro, Brad acordou, se vestiu e se preparou como em qualquer outro dia. Depois, ele pegou a bicicleta emprestada do vizinho e foi para a escola. Sua mãe o viu sair e, obviamente, acreditando que era um dia de aula, não pensou muito mais sobre a situação. Mas, como sabemos, Brad não tinha planos de ir para a escola naquele dia. Em algum momento do trajeto, Brad mudou de direção e começou a ir para a casa do amigo Jeremy. Acredita-se que um dos motivos pelos quais Brad estava tão animado com seus planos naquele dia era porque uma garota chamada Taylor deveria aparecer na casa de Jeremy mais tarde naquela tarde. Taylor era uma amiga da escola. E se eu tivesse que adivinhar, um ou ambos esses garotos provavelmente tinham uma quedinha pela garota. E considerando que os pais de todos estavam trabalhando durante o dia, dá para imaginar o que devia estar passando pela cabeça desses adolescentes quando Taylor concordou em passar para uma visita. Agora, a gente não sabe ao certo o que os garotos planejavam fazer enquanto tinham o dia inteiro só para eles. Mas o fato de eles terem mantido seus planos em segredo dos pais parece sugerir que talvez eles não estivessem planejando coisa boa. Agora, não posso afirmar isso com certeza, mas considerando o que aconteceria apenas algumas horas depois, bem, essa teoria pode não ser tão absurda quanto parece. Assim que Brad chegou à casa de Jeremy, os dois encontraram o padrasto de Jeremy, Daniel, na cozinha. Parece que o pai de Jeremy também não percebeu que os meninos estavam de folga da escola naquele dia, já que ele afirma que achava que eles sairiam logo depois. Ele saiu por volta das 7 da manhã. Nem preciso dizer que os meninos estavam radiantes por despistar os pais e garantir o dia só para eles. Isso significava que podiam fazer quase tudo sem supervisão, o que assustava dois adolescentes. Porém, os planos quase deram errado por volta das 8 da manhã. A mãe de Brad, Rhonda, teve uma súbita realização de que era o Dia dos Veteranos. Ela começou a chamar Brad repetidamente. Lembre-se, isso foi em 1995, mas Brad nunca respondeu. Ela enviou várias mensagens para ele ao longo do dia, mas Brad simplesmente se recusou a responder. Rhonda só saiu do trabalho às 14 horas naquela tarde, mas assim que chegou em casa, ela ainda não conseguiu localizar Brad. Isso não era nada típico dele, não responder às mensagens e ligações da mãe. Embora Brad fosse um adolescente imprudente como qualquer outro, ele sempre fazia questão de manter contato com a mãe. O desaparecimento repentino dele fez todos os alarmes dispararem na cabeça de Rhonda. Rhonda procurou vizinhos e amigos para saber se alguém viu Brad naquele dia, mas ninguém sabia onde ele estava. Ela até ligou para vários amigos e colegas de classe de Brad, mas ninguém soube de nada. Rhonda acabou decidindo ligar para Jeremy, e foi aí que as coisas ficaram interessantes. Jeremy contou para Rhonda o que os meninos tinham feito naquela manhã, mas o problema era... Jeremy afirmou que Brad tinha saído em algum momento cedo naquela manhã, mas ele não fazia ideia de para onde ele poderia ter ido. Pelo que Jeremy sabia, ele simplesmente pegou sua bicicleta e foi embora, pedalando para longe. Rhonda pediu a Jeremy que, se visse Brad, dissesse a ele que, se não estivesse em casa até às 17 horas, ela ligaria para a polícia para registrar o desaparecimento. Jeremy concordou e desligaram o telefone. Agora, há algumas informações incomuns sobre o que aconteceu imediatamente após essa ligação com Jeremy. Foi relatado que Rhonda decidiu ligar para o padrasto de Jeremy, Daniel, que explicou que tinha visto os dois meninos pela última vez às 7 da manhã daquele dia.
Danielle explicou que falaria com Jeremy assim que chegasse em casa e que informaria qualquer informação que conseguisse encontrar. Mas imediatamente após a ligação, Rhonda decidiu que simplesmente não podia ficar sentada esperando Brad aparecer. Ela precisava fazer alguma coisa. Assim, ela entrou no carro e começou a ir a todos os pontos de encontro próximos, na esperança desesperada de encontrar algum sinal de Brad, mas ela nunca encontrou. E mais tarde naquela noite, as coisas pioraram. Quando Daniel, padrasto de Jeremy, saiu do trabalho naquela noite, conversou com Jeremy como prometido. Mas depois que os dois conversaram, por razões que permanecem desconhecidas, Daniel nunca se preocupou em ligar de volta para Rhonda. Ele sabia que Rhonda ainda estava procurando ativamente por seu filho desaparecido, mas mesmo assim, nunca se preocupou em atender o telefone quando a polícia chegou para colher depoimentos de Rhonda. Eles inicialmente trataram o desaparecimento de Brad como fuga, sem saber o motivo, mas achando que ele provavelmente saiu de casa. Mas Rhonda não acreditava nisso, sentia que algo terrível ocorrera com seu filho e não achava possível que ele tivesse fugido. Mas os detetives não se abalaram com as alegações dela e continuaram do jeito deles. Quando Brad não voltou naquela noite, os medos e preocupações de Rhonda aumentaram muito. A polícia pediu para Rhonda não investigar sozinha o desaparecimento do filho, temendo prejudicar a investigação deles. Mas Rhonda ignorou os pedidos e foi até os confins da terra buscar seu filho. Ela passou o fim de semana inteiro conversando com todo mundo que conhecia e que já tinha encontrado Brad, na esperança de que alguém tivesse alguma informação, mas ninguém tinha. Exceto por alguns colegas de classe de Brad. Depois que Brad desapareceu, começaram a circular rumores pela escola de que algo terrível havia acontecido com ele. Os rumores sugeriam que um tiro havia sido ouvido no meio da tarde, no dia em que Brad desapareceu. Rumores diziam que Jeremy e Brad encontraram uma arma na casa naquele dia. E Jeremy teria disparado acidentalmente um único tiro que por pouco não acertou Brad e ficou alojado na parede. Esses rumores ficaram ainda mais preocupantes quando sugeriram que Brad estava com a arma e poderia tê-la usado para tentar tirar a própria vida. Agora, isso pode parecer um salto repentino e inesperado na história, e certamente é, de forma bastante óbvia. Até esse momento, não havia motivo para ninguém suspeitar que Brad seria capaz de algo assim, nem ele jamais foi descrito como alguém deprimido. Isso só deixou Rhonda e a polícia ainda mais desconfiados sobre esses rumores. Mas a questão é que um boato precisa começar em algum lugar, então é possível que houvesse mais verdade nessa história do que qualquer um gostaria de admitir. Daniel, o padrasto de Jeremy, ligaria para Rhonda por volta do dia 13 de novembro, cerca de 3 dias depois que Brad desapareceu. Durante a ligação, Rhonda comentou os boatos que ouvira sobre as intenções de Brad. Daniel garantiu a Rhonda que eram apenas boatos e ligou para sua namorada pedir que conferisse se todas as armas da família estavam seguras e contabilizadas. Quando Debbie, namorada de Daniel, verificou o cofre, confirmou que tudo estava em ordem e nada faltava. Isso ajudou muito a acalmar os nervos de Rhonda, mas de certa forma também piorou as coisas, porque isso significava que ela estava de volta à estaca zero. Foi então que Jeremy decidiu que era hora de falar pessoalmente com a mãe de Brad. Jeremy ligou para Rhonda logo depois e explicou tudo o que havia acontecido naquele dia. Não sabemos todos os detalhes da ligação deles, mas Jeremy disse que viu Brad pela última vez quando ele saiu na bicicleta emprestada do vizinho. Ele acrescentou que Brad não estava de bom humor quando saiu naquele dia. Jeremy conseguiu confirmar que, até onde sabia, ele tinha sido a última pessoa a ver Brad. Ele também disse que, na última conversa com Brad, ele teria dito que sua vida era uma droga, pouco antes de sair pedalando. Mas na segunda-feira seguinte, quando Brad ainda não havia sido localizado e os boatos estavam começando a se tornar muito mais frequentes e preocupantes, a escola decidiu que era hora de se envolver. Foi então que Anne Schelling apareceu. Anne era uma das principais administradoras da escola. Ela falou com Jeremy 2 vezes naquele dia, além de dezenas de outros alunos ligados a Brad. Agora, de acordo com Anne, ela conseguiu determinar que Jeremy, Brad e Taylor, a amiga que tinha passado por lá, estavam todos juntos naquele dia. Agora, antes disso, não parece que Jeremy tenha mencionado que Taylor esteve na casa naquele dia.
Aparentemente, essa informação surgiu quando Anne falou com Taylor em particular. Por algum motivo, Jeremy tentava manter Taylor fora da situação. Mas agora as coisas tinham escalado. Anne decidiu trazer tanto Taylor quanto Jeremy para a sala ao mesmo tempo. E foi aí que Jeremy adaptou um pouco a sua história, dizendo que os dois viram Brad pela última vez saindo de bicicleta. Ele disse que voltaria em 10 minutos, mas não voltou. É aqui que tudo fica interessante. E a história que Jeremy contou para seus pais e para os investigadores, bem, começou a desmoronar. Jeremy sabia para onde Brad tinha ido, mas não queria revelar essa informação. Ao notar que Taylor e Jeremy contavam versões bem diferentes, Anne chamou Taylor de lado para saber o que realmente ocorreu naquele dia. Taylor foi muito honesta, mesmo sabendo que sua confissão poderia causar muitos problemas a Jeremy. Taylor admitiu que combinou de se encontrar com os meninos na casa de Jeremy naquele dia. Ela disse que, ao chegar, viu a bicicleta de Brad na entrada da garagem, o que contrariava a versão de Jeremy, que afirmara que Brad já tinha ido embora de bicicleta. Mas, estranhamente, quando ela entrou na casa, Brad não estava em lugar nenhum. Ela percebeu a mochila de Brad em cima da mesa da cozinha, junto com o pager dele. Mesmo assim, Brad não estava dentro da casa. Quando Taylor perguntou a Jeremy onde Brad estava, Jeremy explicou que Brad tinha ido embora. Taylor não acreditou nele, pois todas as coisas de Brad ficaram para trás. Para onde Brad foi e por que deixaria tudo? Taylor achou que Jeremy estava pregando uma peça e que Brad devia estar escondido em algum lugar da casa. Mas depois de andar por toda a casa, chamar pelo nome de Brad e não obter resposta, Taylor finalmente começou a acreditar que Jeremy estava dizendo a verdade. Mas assim que acreditou nele, ela começou a duvidar dele novamente. Isso porque, ao entrar na lavanderia, ela encontrou os sapatos de Brad cobertos de manchas vermelhas. Após achar os sapatos de Brad, Taylor notou que a camiseta dele estava na máquina de lavar enquanto olhava o cômodo. Ela também estava manchada de vermelho, mas o detalhe mais preocupante era que havia um pequeno furo na frente da camisa. Logo em seguida, Taylor encontrou algumas gotas vermelhas na cozinha. Ao perguntar a Jeremy o que houve, ele explicou que ele e Brad discutiram por causa dela. Um dos garotos a chamou por um nome e o outro não gostou. Uma briga começou e Brad acabou acertando Jeremy com um banco de bar, causando o furo na camisa dele, as manchas vermelhas e as marcas no chão. Mas Jeremy claramente não tinha nenhum ferimento no corpo. Mas então, Taylor percebeu um pequeno buraco na parede da cozinha. Jeremy afirmou que Brad tinha pegado uma das armas do armário do padrasto dele e disparado um único tiro. O tiro não atingiu Jeremy, mas fez um buraco na parede. Logo depois, Brad saiu correndo e disse que voltaria. Logo depois que Taylor revelou tudo isso, Anne decidiu trazer Jeremy de volta para a sala. Ela perguntou sobre vários pontos da história de Taylor, e ele acabou admitindo quase tudo. Mas quando ela perguntou sobre o buraco na parede da cozinha, assim como sobre a arma ter sido disparada naquele dia, ele negou tudo. Jeremy afirmou que não passava de um boato quando Anna procurou Daniel, o padrasto de Jeremy. Ele confirmou as declarações do filho e garantiu que não houve arma nem buraco na parede da cozinha naquele dia. A polícia falaria com Jeremy semanas depois na escola, e ele mudaria sua história novamente, dizendo que Brad o atacou com uma faca de manteiga antes de sair de casa e nunca mais voltar. Jeremy também acrescentou que acreditava que Brad tinha fugido para o Arizona com um homem chamado Pop, ou que ele tinha fugido para a Califórnia para encontrar seu pai. Ele não tinha certeza absoluta, mas no mês seguinte, em 15 de dezembro, Daniel entrou em contato com 2 detetives que estavam trabalhando no caso de Brad e pediu para conversar com eles. Ele contou que Jeremy admitiu que ele e Brad brincavam com a arma no dia do sumiço de Brad. Ele disse que Jeremy confessou e admitiu que só houve um disparo naquele dia. Jeremy até tirou a bala da parede da cozinha e guardou esse tempo todo, com Daniel entregando a bala aos investigadores para uma análise mais aprofundada. Mas a minha pergunta é, se tudo isso é verdade, como Daniel não tinha notado o buraco na parede até agora? Quando os detetives foram à casa da família, pediram que Jeremy reconstituísse o dia do desaparecimento de Brad. Ele disse que os dois discutiram, e Brad pegou uma arma disparando um único tiro nela, que por pouco não acertou o ombro dele. Mas, ao analisarem o local indicado por Jeremy, os detetives notaram que o buraco na parede era baixo.
O projétil não poderia ter passado perto do ombro de Jeremy, pois teria atravessado completamente quando ele foi confrontado com a evidência. Foi relatado que ele se abaixou um pouco mais para que o buraco na parede se alinhasse melhor com seu ombro. Os detetives então perceberam que havia algo estranho acontecendo ali. Cerca de 3 semanas se passaram, e isso agora nos leva a janeiro de 1996. Os detetives que estavam trabalhando no caso pensaram muito sobre a situação e já não acreditavam mais que Brad tivesse fugido. Sentiam que havia mais nessa história do que Jeremy queria admitir. Eles não sabiam se Jeremy era culpado ou só protegia o melhor amigo, mas percebiam que algo estava errado. Baseados puramente em um pressentimento, eles decidiram apreender a lixeira da família, levando-a para testes forenses. Ouvi uma versão da história dizendo que os detetives foram avisados pelos coletores de lixo locais. Outras fontes dizem que os detetives apreenderam a lixeira apenas por intuição. Não sei qual versão é verdadeira, mas isso é irrelevante para o caso. Quando os detetives pegaram a lixeira, porém, eles notaram uma poça marrom no fundo, assim como alguns respingos marrons do lado de fora. De acordo com os detetives, eles acreditavam que havia uma pequena chance de que esse líquido seco pudesse ter pertencido a Brad. Quando as amostras foram comparadas às da mãe de Brad, foi encontrada ligação direta, indicando que a evidência pertencia a um parente direto de Rhonda. Mais ou menos na mesma época, Jeremy e sua mãe decidiram se mudar para Las Vegas. Eles nunca explicaram por que fizeram isso, especialmente durante uma investigação em andamento. Felizmente, a polícia fez as conexões certas com a polícia do Arizona e manteve contato com Jeremy. E ainda bem, porque em fevereiro de 1996, cerca de 4 meses após o desaparecimento de Brad, Jeremy decidiu que já era o bastante. Ele finalmente se abriu com os detetives e confessou o que realmente aconteceu naquele dia de novembro. Quando Jeremy chegou à delegacia, confessou rapidamente que ele e Brad estavam brincando com armas no dia em que Brad foi visto pela última vez. Ele contou que estavam brincando com armas quando apontou uma para Brad, esbarrou em algo, se assustou e a arma disparou. Sem que ele puxasse o gatilho, o projétil atingiu Brad, que ainda estava vivo. Mas o mais louco é que Jeremy começou a entrar em pânico e a limpar a cena do crime, deixando Brad lá, desesperado por ajuda. Jeremy tirou o projétil da parede e o jogou no lixo, junto com várias bitucas de cigarro que os dois tinham fumado mais cedo naquele dia. Agora, a versão dos fatos de Jeremy é incrivelmente gráfica, mas com base no que ele contou aos detetives, Jeremy insiste que toda a situação foi um acidente. Ele diz que a arma não estava engatilhada ao disparar, mas especialistas afirmam que isso é impossível. Há uma clara possibilidade de Brad ter sobrevivido por 1 hora após o disparo, o que indica que houve tempo suficiente para salvá-lo. Por causa do pânico de Jeremy, Brad morreu por negligência. Não sabemos se Jeremy temia que os pais descobrissem que brincavam com armas ou se tinha medo de ir para a prisão. Isso nunca foi totalmente explicado. Jeremy, porém, estava ocupado limpando a cena do crime e encobrindo seus erros. Para ter dedicado um tempo para realmente ajudar seu melhor amigo a superar o que parece ter sido um erro honesto? No final, Jeremy afirma que arrastou Bradley até a lixeira da família e o jogou lá dentro. Bradley ficaria na lixeira por 1 semana inteira antes que os coletores de lixo esvaziassem o recipiente. Não sabemos como não encontraram os restos de Brad lá, mas de algum modo isso não ocorreu. No fim, Jeremy foi preso e acusado em 2º grau. Os investigadores afirmam que a arma não disparou acidentalmente naquele dia. Após inspecionarem a arma, os detetives dizem que não há possibilidade de um simples esbarrão ter causado o disparo da arma. Eles creem que o gatilho foi puxado de propósito, embora a morte de Bradley possa ter sido só um erro. Porém, muitos, inclusive os investigadores, não acreditam que tenha sido um engano. O simples fato de Jeremy ter feito tanto esforço para esconder seu erro sugere que pode haver muito mais nesse caso do que Jeremy está disposto a admitir. Depois de tudo resolvido, Jeremy foi condenado e enviado para a prisão por 22 anos após ser julgado como adulto, apesar de ter apenas 13 anos quando o crime foi cometido. Ele entrou na prisão em janeiro de 1998 e estava programado para ser libertado em dezembro de 2021, o que significa que agora ele é um homem livre. Mas o principal desse caso, que eu simplesmente não consigo entender, é: e os pais do Jeremy? Agora, eu não estou acusando eles de nada, esse certamente não é o meu objetivo.
Mas como tudo isso poderia ter acontecido sem que eles percebessem nada? Afinal de contas, o padrasto de Jeremy, Daniel, disse que inspecionou e cheirou a arma, mas afirmou que ela nunca foi disparada. Ele afirmou que toda a sua munição estava contabilizada, mas isso não podia ser verdade, pois claramente um disparo foi feito. Ele diz que todas as armas estavam trancadas no cofre da família. Isso significa que Jeremy tinha a chave ou o código? É certamente possível que ele tenha roubado a chave do pai sem que ele soubesse, mas isso ainda não explica como o pai afirmou que não havia buraco na parede da cozinha quando claramente havia. Isso também não explica como. Quando Daniel procurou os investigadores após o crime, contou que Jeremy admitiu que uma arma foi disparada. Naquele dia, ele até entregou a bala que dizia ter saído da parede, mas não podia ser a que matou Brad, pois sabemos que Jeremy já a havia descartado. Então isso significaria que um total de 2 disparos tinham sido feitos com essa arma, mas Daniel não percebeu a munição faltando. Mas se tudo isso não fosse suficiente, e quanto à lixeira? Ninguém nunca tirou o lixo. Nos 4 meses desde que Brad havia desaparecido, com certeza, um dos pais de Jeremy teria notado todo o líquido que estava no fundo da lixeira e escorrendo pelos lados de fora da lata? Com certeza alguém teria notado um garoto no fundo da lixeira naquela primeira semana. Pior ainda, com certeza alguém teria sentido algum cheiro agora. Como eu disse, não posso com a consciência tranquila acusar os pais de Jeremy de nada, mas toda a situação simplesmente me parece suspeita. Odeio isso pela Rhonda e pela família do Brad. Muito mais poderia ter sido feito para salvar esse garoto. Eu até sinto por Jeremy também, porque se isso foi algum tipo de acidente simples ou erro, o pânico de Jeremy o fez perder seu melhor amigo e ser condenado a 22 anos de prisão. Tudo isso seria evitado com um simples telefonema para a ambulância. Esse caso é trágico do início ao fim. Espero que Rhonda tenha feito as pazes com tudo isso, mesmo sabendo que nada trará seu garotinho de volta. Jill Dando nasceu apaixonada por jornalismo e parecia feita para apresentar notícias ou comandar programas na TV. Jill tinha uma vida familiar muito confortável, mas quando ainda era relativamente jovem, perdeu a mãe para uma batalha contra a leucemia. Mas Jill era incansável, e nada impediria Jill de perseguir seus sonhos de ser o rosto da BBC. Tudo começou com o irmão dela, a quem admirava desde pequena. Ele era jornalista na BBC Rádio Bristol, e Jill sabia que essa era a carreira dos sonhos para ela. Então, ela trabalhou incansavelmente por anos. E depois de se formar em jornalismo, ela entrou no mundo do jornalismo trabalhando como repórter de jornal impresso para o Weston Mercury. Após 5 anos, Jill conquistou o emprego dos sonhos. Começou como leitora de notícias na BBC Rádio Devon e depois foi para Londres. Durante seu tempo na BBC, Jill apresentou vários programas como Breakfast Time, Breakfast News, The BBC One, Uma Hora News e The 6 O'Clock News. Mas sua apresentação mais notável foi no Crime Watch, de 1995 até o momento de sua morte, ela co-apresentou o programa com Nick Ross. Crime Watch é um programa que cobre principalmente casos não resolvidos, buscando dar mais visibilidade e atenção do público. Resumindo, ela foi uma das funcionárias mais queridas da BBC. Ela tinha carisma, confiança e elegância. E se me permitem dizer, ela era a Diana da BBC. Se você precisa de alguma confirmação de como Jill era incrível, ela recebeu o prêmio de personalidade do ano da BBC em 1997. Então essa era Jill, gentil, mas sem medo de falar. Sua mente era calorosa, mas pronta para enfrentar desafios e uma força a ser reconhecida. Mas Jill, que usava sua voz no Crime Watch para expor casos sem solução, acabou se tornando vítima de assassinato. Quando ela foi atacada bem na porta de casa em 1999 e deixada para morrer. Em dezembro de 1997, 2 anos antes da tragédia que aconteceu com Jill Dando, ela conheceu Alan Farthing. Ele era ginecologista e, curiosamente, depois se tornou o médico pessoal da rainha Elizabeth II. Ele estava separado da esposa quando conheceu Jill e logo se deram muito bem. Eram perfeitos um para o outro e sabiam que esse encontro às cegas mudaria suas vidas. Em janeiro de 1999, Alan fez o pedido de casamento de joelhos e Jill disse: "Sim,
Nessa época, Jill morava na Avenida Gowan, número 29 em Fulham, mas estava pensando em vender sua casa para morar com Alan. No fatídico dia 26 de abril de 1999, Jill tinha alguns papéis para pegar em sua casa em Fulham. Então, pela manhã, ela saiu da casa de seu noivo em Chiswick e foi para casa. Ela parou em algumas lojas no caminho, e tudo isso pôde ser visto pelas câmeras de segurança. O que é simplesmente trágico, porque apenas algumas horas depois, uma mulher feliz, que em breve se casaria, perderia a vida. Quando Jill chegou à porta da frente de sua casa em Fulham, por volta das 11h32, alguém a atacou por trás com um único disparo. Quando alguém percebeu o que havia acabado de acontecer, já era tarde demais para Jill. Ela tragicamente perdeu a vida, basicamente na porta de casa. Cerca de 14 minutos se passaram e uma das vizinhas de Jill, uma mulher chamada Helen Doble, acabou descobrindo a cena horrível e chamou os serviços de emergência. Jill foi levada rapidamente ao hospital, mas não pôde ser reanimada e foi declarada morta às 13 horas. E todos ficaram sem palavras com o ataque a Jill. Ela estava indo para casa, não estava em uma área perigosa, estava literalmente a poucos passos de casa e agora se foi para sempre. A notícia do ataque a Jill se espalhou como fogo e logo chegou aos ouvidos da BBC e do restante do público. No início, todos pensaram que era uma brincadeira de mau gosto, mas com o surgimento de mais detalhes, as pessoas saíram da negação. Jill Dando, de 37 anos, um dos rostos mais conhecidos da BBC, havia perdido a vida. O assassinato de Jill teve grande cobertura da mídia, como você pode imaginar. Mas em casos de grande repercussão, havia também um pequeno problema. Ninguém sabia quem poderia ter atacado Jill. Ela era uma figura conhecida na mídia, uma sensação da televisão, e ela conhecia muitas pessoas que, dentre o vasto mar de pessoas que Jill conhecia, poderiam querer vê-la fora do caminho. A polícia metropolitana estava ansiosa para encontrar respostas, mas se ao menos fosse tão fácil assim. Os investigadores buscaram vizinhos de Jill e testemunhas que pudessem ter visto algo fora da casa ou após o ataque. Outro vizinho de Jill, Richard Hughes, relatou aos detetives que só ouviu uma mulher gritando, mas nenhum estrondo, e quando olhou pela janela, viu um homem bem vestido, de terno preto, com cerca de 1,80 metros de altura, e segundo Richard, aparentava cerca de 40 anos, é literalmente a única testemunha do assassinato de Jill, o que é insano. Bem, isso também ajudou pouco a polícia, então eles decidiram investigar diferentes pessoas, uma por uma. Em 6 meses, a equipe de investigação do assassinato no caso de Jill já havia conversado com pelo menos 2.500 pessoas e coletado mais de 1.000 depoimentos. Isso é muita gente e muita papelada para analisar, mas mesmo após 1 ano do assassinato de Jill, não houve progresso significativo no caso. Os investigadores enfrentavam grande pressão dos familiares de Jill e do público. O fato de Jill ter sido assassinada em plena luz do dia e ninguém ter visto quem foi o assassino é simplesmente desconcertante e, compreensivelmente, isso não agradou a ninguém. Mas 1 ano após o assassinato de Jill, a polícia prendeu alguém, e era um homem chamado Barry George, que morava a apenas 500 metros da casa de Jill, na Crookham Road. Ele tinha histórico criminal e, ao revistarem sua casa, investigadores acharam centenas de fotos de mulheres. Mulheres famosas, mulheres que eram apresentadoras de TV, e entre elas havia fotos e recortes de artigos sobre Jill Dando também. E aqui vai outro detalhe arrepiante. Todas as fotos foram tiradas secretamente. As mulheres não sabiam que estavam sendo fotografadas. Os detetives encontraram uma foto de Barry com uma máscara de gás e uma arma de fogo modificada, muito parecida com a que acreditam ter sido usada em Jill. A arma usada em Jill nunca foi recuperada. Mas a análise balística concluiu que a arma de fogo havia sido modificada ilegalmente e a arma que Barry segurava na foto também era modificada. Então Barry George foi preso em maio de 2000 e acusado pelo assassinato de Jill. Mas será que seria tão simples assim? Então você pensaria que esse é um caso simples de resolver, certo? Bem, não exatamente, veja. Barry sofria de dificuldades de aprendizagem e tinha um QI de 75. Ele costumava se passar por outras pessoas e por isso teve problemas com a lei. Fingiu ser policial, cantor famoso e foi acusado de fraude. Depois, ele foi acusado de várias ocorrências de atividade indecente e agressão contra mulheres, além de uma série de outros delitos de 1980 a 1989.
Quando Barry foi examinado por psicólogos da promotoria, ele foi diagnosticado com uma lista de distúrbios, incluindo vários transtornos de personalidade, transtorno de personalidade antissocial, TDAH e epilepsia. Mas a prova crucial para a acusação no caso de Jill foi um fragmento de resíduo de pólvora que foi encontrado em uma das jaquetas de Barry, e testes revelaram que ele correspondia ao resíduo encontrado na cena do crime. Então, Barry foi condenado por maioria de votos, 10-1, e ele foi sentenciado à prisão perpétua em julho de 2001 pelo assassinato de Jill Dando. Mas não é tão simples assim. A decisão foi logo apelada pelos advogados de Barry, e eles lutaram com unhas e dentes contra essa chamada injustiça. A defesa destacou que Barry não tinha razão para matar Joe. Ele era estranho? Cometeu crimes contra mulheres? Sim, mas ele era uma pessoa com muitos problemas mentais, e eles alegaram que ele não era capaz de cometer um crime de tamanha depravação. Ao ser reavaliado por um neuropsiquiatra da defesa, foi dito que Barry entendia o que ocorria ao redor, mas sua mente não conseguia reagir adequadamente. A defesa estava certa de que Barry não seria astuto ou calculista o bastante para atacar Jill tão rápido e preciso sem deixar rastros. Mas e quanto à pólvora encontrada nas roupas de Barry? A defesa alegou que o resíduo pode ter passado para as roupas de Barry pelo contato com o equipamento dos policiais durante a prisão. A quantidade minúscula não deveria ser aceita como prova no tribunal. Além disso, a arma do crime nunca foi achada na casa de Barry. Então, depois de muito tempo, 6 anos para ser exato, um novo julgamento para Barry foi realizado em dezembro. Desta vez, a defesa destacou que várias testemunhas viram Barry em outra área da cidade. No mesmo momento em que Jill perdeu a vida, ele não poderia ter sido o assassino. A defesa alegou que Barry, com vários problemas de saúde mental, era apenas descuidado, sem intenção de ofendê-lo. Não poderia ter assassinado Jill, se livrado da arma do crime, ido para casa na direção oposta para trocar de roupa e depois aparecido do outro lado da cidade sem nem suar. No final, em agosto de 2008, Barry foi absolvido de todas as acusações e agora é um homem livre. Desde então, ele se mudou para a Irlanda para ficar mais perto da irmã. E ele recebeu indenização financeira de vários tabloides por terem alegado falsamente que ele iria matá-la. Agora, isso é ótimo para Barry. Se ele é inocente, ótimo que foi liberado. Mas não consigo esquecer as fotos de várias mulheres que a polícia achou no apartamento dele. Isso ainda é estranho. Talvez tirar fotos de pessoas sem que saibam tenha relação com uma das doenças dele. Não faço ideia, então não cabe a mim julgar. Mas dito tudo isso, ainda tem um grande problema. O assassino da Jill ainda está por aí em algum lugar. Em 2008, após revisão do caso arquivado, ficou acordado que Jill provavelmente foi vítima de assassinato profissional. Como Jill foi subitamente dominada e o ataque executado. Pela declaração da única testemunha sobre o homem misterioso de terno, sugere-se que um profissional realizou um ataque rápido e brutal contra Jill, que perdeu a vida. Se esse caso é alguma coisa, é perturbador. O assassinato ter ocorrido em plena luz do dia, sem que ninguém visse o agressor, revela o planejamento depravado desse ataque. Alguém queria tirar Jill da jogada, mas quem? Bem, considerando que o homem foi descrito como tendo cerca de 40 anos, e já se passaram cerca de 25 anos desde que o crime aconteceu. Bem, é bem provável que o assassino dela ainda esteja vivo e bem, ainda andando pelas ruas hoje em dia. Tiffany Valiante tinha apenas 18 anos quando desapareceu em uma noite quente de verão em 2015. Embora Tiffany fosse de todas as formas uma garota adolescente típica, ela se envolveu em algumas situações extremamente suspeitas e misteriosas em suas últimas horas. Anos depois, seus pais ainda tentam entender o que ocorreu na noite em que sua filha desapareceu. Tiffany saiu escondida de casa naquela noite e foi flagrada por câmeras indo aos trilhos de trem perto da meia-noite. Investigadores encontraram uma cena de crime nos trilhos após o relato de um atropelamento por trem, mas isso era só a ponta do iceberg. Os detetives concluíram que Tiffany tirou a própria vida, mas novas investigações mostram seus momentos finais sob outra perspectiva. Muitas pessoas, inclusive os pais de Tiffany, agora acreditam que ela pode ter sido emboscada na floresta naquela noite. E que o acidente de trem não passava de uma história de encobrimento perturbadora. Tiffany Valiante cresceu em Mays Landing, Nova Jersey.
Ela cursou o ensino médio na Oakcrest High School, onde se destacou como jogadora de vôlei, uma das grandes paixões de Tiffany. Ela era uma das melhores atletas da escola, tanto que, depois de se formar no ensino médio, ela planejava ir para a faculdade de graça, com uma bolsa de vôlei para a Mercy College, em Nova York. Considerando que Tiffany tinha impressionantes 1,88 metros de altura, fica claro que ela seria uma força a ser reconhecida nas quadras de vôlei e os olheiros viam seu enorme potencial. Crescendo em Mays Landing, Tiffany teve uma infância normal. Até certo ponto, Mays Landing não é conhecida por ser uma área particularmente segura e, na verdade, é uma das áreas menos seguras de todo o estado de Nova Jersey. Mas pelo que eu sei, nem Tiffany nem sua família jamais tiveram grandes problemas na região. Se esse caso está começando a soar familiar para você agora, provavelmente é por isso. O caso de Tiffany foi abordado na série Mistérios Sem Solução da Netflix, especificamente no episódio intitulado Mistério no Marco 45. Mas o motivo pelo qual eu quis abordar esse caso é porque, na minha opinião, a Netflix cometeu alguns erros bem sérios na cobertura da história. Eles deixaram de fora alguns detalhes importantes que, no final das contas, mudaram completamente o rumo da investigação e da própria história. Veja, em grande parte, a Netflix retratou a criação de Tiffany como algo bastante típico, e até certo ponto foi mesmo. Mas onde os roteiristas realmente vacilaram foi em relação aos últimos anos de vida de Tiffany. Em quase todas as versões dessa história, a Tiffany é frequentemente vista como uma aluna exemplar, uma filha perfeita, uma garota inocente e sem culpa. O que geralmente se ouve após uma perda. Ao olhar para trás, pensamos nas pessoas que amamos e nos importamos. Tendemos a ignorar os aspectos negativos e lembrar das pessoas só pelo impacto positivo que tiveram. Não me entenda mal, Tiffany impactou positivamente quase todos que a conheceram. Quase ninguém falava mal dela, mas isso não quer dizer que não tivesse defeitos. Um dos aspectos principais da vida dela, que muitas vezes é ignorado, é que, embora a criação de Tiffany tenha sido relativamente normal, ela certamente tinha seus problemas. Na verdade, só em 2014 foi relatado que os serviços de proteção à criança visitaram a casa da família Valiante pelo menos 3 vezes. As visitas começaram após uma professora de Tiffany relatar hematomas preocupantes às autoridades. Tiffany, porém, sempre tinha pequenos hematomas devido ao vôlei. Ela sempre se machucava, mas, segundo a professora, os hematomas não condiziam com os treinos de vôlei. Eles pareciam achar que Tiffany sofria abuso em casa. Quando o conselho tutelar visitou a família, confirmaram que a professora estava certa. A mãe de Tiffany relatou os problemas enfrentados e admitiu ter dado um soco no braço de Tiffany ao menos uma vez durante uma discussão. Tiffany e sua mãe iniciaram terapia após a confissão. Os terapeutas achavam que só tinham dificuldades de comunicação e, no mais, mantinham uma relação estável. Não sei quanto a você, mas nunca bati em uma criança por problemas de comunicação. Ficar bravo com seus filhos é natural. As ideias e crenças das crianças nem sempre combinam com as suas. Ultrapassar o limite e abusar de uma criança por um desentendimento é algo totalmente diferente. Não estou tentando incitar uma caça às bruxas, nem retratar a mãe da Tiffany como má ou violenta. O contexto é fundamental e não sabemos qual é neste caso. Na verdade, Tiffany tinha 1,88 metros, era uma garota muito grande e pode ter agredido a mãe primeiro, e a mãe revidou em legítima defesa ou até mesmo por medo. Não sabemos ao certo o que ocorreu aqui, mas havia problemas em casa, frequentemente ignorados na maioria das versões da história da Tiffany. Mas a história dos difíceis anos de adolescência da Tiffany não termina aí. Veja, o documentário da Netflix também mencionou uma vez em que Tiffany roubou dinheiro de uma de suas amigas. Ela roubou o cartão de crédito da amiga e gastou o seu dinheiro sem permissão. O documentário da Netflix tratou isso apenas como um erro, dizendo que Tiffany, sendo bem educada, deveria agir melhor. Mas essa não é toda a história, nem de longe. De acordo com a transcrição de uma disposição civil obtida pelo The Daily Beast, Tiffany havia roubado dinheiro dos próprios pais. Em várias ocasiões no passado, ao que tudo indica, a mãe de Tiffany havia defendido as ações dela em relação ao roubo de dinheiro da amiga. Ela omitiu convenientemente que Tiffany roubou da própria família. Poucos meses antes disso, foi sugerido que Tiffany fez isso como uma forma de se vingar dos pais quando eles tinham desentendimentos. Mas a verdade pode ser muito mais profunda do que isso. Crianças roubam por vários motivos. Elas podem simplesmente roubar porque alguém tem algo que elas querem.
Mas no caso de Tiffany, as ações dela parecem ter sido uma forma de comunicação. Em especial, a família afirma que ela roubava dos pais quando estava chateada com eles. Isso evidencia ainda mais os graves problemas de comunicação da família dela. Muitas vezes, as crianças roubam para chamar a atenção dos pais, para provar um ponto ou para trazer à tona algum problema subjacente em casa, mesmo que tudo isso aconteça de forma inconsciente. Agora, eu certamente não sou psicólogo infantil, mas apostaria que era isso que estava acontecendo aqui. Tiffany estava claramente passando por dificuldades. E se os investigadores estiverem certos, isso pode ter sido o que levou, em última análise, àquela terrível noite de verão, quando Tiffany pôs fim às suas dificuldades de uma vez por todas. Era 12 de julho de 2015. Tiffany e sua família estavam comemorando a formatura do ensino médio de sua prima por volta das 21h daquela noite. A amiga de Tiffany ligou para os pais dela, dizendo que temia que Tiffany tivesse roubado seu cartão de débito e comprado roupas e comida. Este é o caso que mencionei há pouco. Sobre o hábito de roubo de Tiffany, os investigadores nunca foram acionados, nem houve acusações, mas seus pais sabiam claramente disso. Mais tarde, naquela noite, os pais de Tiffany investigaram por conta própria, vasculharam o quarto dela e acharam recibos que somavam cerca de 86. E se eu entendi a situação corretamente, esse é exatamente o valor que a amiga afirmou que Tiffany havia roubado. Isso foi toda a confirmação que a mãe de Tiffany precisava para saber que ela tinha aprontado de novo. Minutos depois, a mãe de Tiffany a confrontou pelos crimes que cometia. Tiffany não gostou de saber que sua mãe descobriu seu hábito secreto, mas havia sido pega em flagrante. Segundo os investigadores, Tiffany se cansou das constantes reclamações e abusos da mãe, assim que a mãe saiu do local. Por um breve momento, Tiffany fugiu de casa e saiu correndo, mas esse é apenas um dos muitos detalhes inexplicáveis sobre o desaparecimento repentino de Tiffany. Veja, Tiffany havia sido recentemente diagnosticada com nictofobia, ou seja, um medo extremo do escuro, mas mesmo assim ela fugiu para a escuridão da noite e não olhou para trás. Isso foi incrivelmente incomum e totalmente bizarro. A última imagem de Tiffany foi capturada por uma câmera de segurança no quintal da família. A câmera captou Tiffany deixando a propriedade por volta das 21h30. Na foto, ela pode ser vista usando uma camiseta e shorts, além de uma faixa de cabelo e um par de tênis novinhos que ela tinha acabado de comprar para a faculdade. Depois que os pais de Tiffany perceberam que ela tinha saído escondida, eles fizeram o possível para entrar em contato com ela várias vezes, mas ela nunca atendeu o telefone. Os pais dela não entraram em contato com os investigadores, nem registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida imediatamente, pois acharam que ela só precisava de um tempo para esfriar a cabeça e que voltaria mais tarde naquela noite. Mas Tiffany nunca voltou para casa. Na verdade, a imagem das câmeras de segurança foi a última vez que Tiffany seria vista com vida. Isso foi por volta das 23h. Por volta das 23h, o pai de Tiffany saiu de casa e começou a procurá-la, cerca de 1h30 após a discussão com sua mãe. O pai dela mal entrou na garagem antes de encontrar uma evidência perturbadora que lhe causou arrepios. O celular de Tiffany havia sido deixado no chão, bem na frente da casa, e Tiffany não estava em lugar nenhum, de acordo com seus pais e os investigadores da cena do crime. Tiffany nunca saía sem o celular, e ao deixá-lo para trás, seus pais perceberam que seu desaparecimento era mais grave do que imaginavam. 30 minutos depois, os pais de Tiffany registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia local. Os investigadores agiram rapidamente, mas antes que a investigação começasse de fato, a polícia trouxe uma notícia terrível aos pais dela. Detetives vasculhando a floresta próxima encontraram evidências angustiantes que revelavam um quadro sombrio do ocorrido naquela noite. A polícia afirma ter razões para crer que, logo após fugir de casa, Tiffany havia corrido por essa mesma floresta, mas, estranhamente, por toda a floresta, eles encontraram várias peças de roupa da Tiffany. Os sapatos dela foram achados, mas ninguém entende por que ela os tirou enquanto corria pela vegetação densa, o que só dificultaria mais para ela. Porém, ao seguir os vestígios pela floresta, os investigadores logo perceberam que todas as roupas levavam direto a uma linha de trem. E assim que chegaram aos trilhos, seus corações afundaram. Tiffany havia sido encontrada, mas ela já não estava mais viva.
Foi por volta das 23h03, quando um relatório foi feito à polícia local de que um trem passando pela área havia atingido um pedestre. Esse relatório foi feito menos de 30 minutos antes dos pais de Tiffany relatarem seu desaparecimento. Até então, os investigadores não viam motivo para acreditar que Tiffany fora atingida pelo trem. Mas quando todas as roupas dela foram encontradas levando até os trilhos, a evidência ficou clara. Uma enfermeira que estava por perto chegou ao lado de Tiffany às 23h16, mas já era tarde demais. Foi no início da manhã seguinte que os pais de Tiffany receberam a notícia que fez o mundo deles desabar. Mas para piorar ainda mais, menos de 24 horas depois, a polícia explicou que acreditava que Tiffany tinha feito isso consigo mesma. Isso chocou os pais de Tiffany, pois, segundo a mãe, ela não estava deprimida nem pretendia tirar a própria vida, mas precisamos lembrar disso. Tiffany e sua mãe tinham sérios problemas de comunicação e Tiffany claramente enfrentava dificuldades nos meses antes de sumir. É possível que a mãe dela não tenha percebido os sinais ou que Tiffany não os tenha comunicado de modo compreensível para a mãe. Mas também existe outra possibilidade distinta aqui. Tiffany não fez isso consigo mesma. Alguém a perseguiu pela floresta naquela noite e tirou sua vida. E essa teoria não é tão absurda quanto você pode pensar. Veja, segundo os pais de Tiffany, a investigação sobre o desaparecimento dela foi mal conduzida desde o início. Infelizmente, como o crime ocorreu em uma linha de trem, a Polícia de Trânsito de Nova Jersey foi a responsável por conduzir a investigação. A Polícia de Trânsito provavelmente não tinha equipamentos nem treinamento para investigar homicídios, pois seu trabalho é focado em crimes de transporte, como o nome indica. Mas, considerando o local do crime, o escritório do xerife do condado ficou bastante limitado no que podia fazer em relação à investigação. Segundo mistérios não resolvidos, a polícia de trânsito isolou mal a cena do crime, resultando em evidências mal manuseadas, armazenadas inadequadamente ou ignoradas. Mas o próprio Mistérios Não Resolvidos acabou deixando de fora uma informação extremamente importante que foi compartilhada pelo NJ.com. Segundo o relatório, os investigadores acharam um machado na cena do crime, descrito como coberto de manchas vermelhas. A suposição óbvia é que o machado pode estar coberto de sangue, e a família da Tiffany também acredita nisso. Mas há um grande problema. Embora esse machado tenha sido mencionado durante a investigação e tenha sido recolhido como parte da investigação sobre a morte da Tiffany, ele foi perdido antes mesmo de ser analisado. Tudo o que restou foram descrições vagas da arma, mas a própria arma desapareceu desde então devido ao mau manuseio da investigação pela Polícia de Trânsito de Nova Jersey. A família da Tiffany acredita que o machado pode revelar o que ocorreu com ela naquele dia, mas, até ser recuperado, as respostas seguirão desconhecidas. Na verdade, esse machado pode não ter nenhuma relação com o desaparecimento da Tiffany, mas não temos como provar isso de uma forma ou de outra, mas isso é só a ponta do iceberg. E a outra peça vital de evidência que pode mudar tudo. Quando os detetives chegaram à cena do crime para recolher os restos mortais da Tiffany e procurar por mais evidências, eles notaram um detalhe muito específico que não fazia sentido. Se você se lembra, os sapatos da Tiffany foram achados na floresta perto dos trilhos do trem. Sabemos que ela correu bastante pela mata até chegar aos trilhos. No entanto, os pés dela não mostravam sinais de que ela havia corrido pelo mato, pelos espinhos e pelos galhos de árvore que obviamente estariam espalhados por toda a floresta. Os pés dela estavam totalmente lisos e sem nenhuma escoriação. De acordo com um relatório, Tiffany teria corrido quase 1,5 km sem os sapatos, então isso não fazia sentido algum. Quase todas as roupas de Tiffany, como a faixa de cabelo e a camisa vistas nas câmeras de segurança, foram recuperadas na floresta naquele dia. Porém, os investigadores acharam um chaveiro que os pais de Tiffany não reconheceram. É possível que ele já estivesse na floresta e não tenha ligação com o caso. Mas ao considerar o chaveiro junto com as outras evidências, nós temos que nos perguntar, será que Tiffany realmente correu pela floresta naquela noite? Ou ela foi carregada? E será que esse chaveiro pertence à pessoa que a carregou? Como as roupas dela foram removidas, os pés estavam lisos como de bebê e não havia indícios de depressão. Tudo isso, junto ao machado encontrado perto dali, fez muitos acreditarem que Tiffany pode ter sido sequestrada naquela noite. Isso também explicaria por que o celular dela ficou no fim da entrada da casa da família.
Para esclarecer o que mencionei antes, nos instantes antes de Tiffany supostamente sair correndo à noite. Naquela noite, a mãe a pressionava sobre o cartão de crédito que ela roubara de uma amiga. Segundo a mãe de Tiffany, ambas foram ao carro de Tiffany buscar o cartão de crédito. Tiffany disse à mãe que o cartão não estava no carro porque não foi ela quem o roubou. Mesmo assim, a mãe insistiu na verificação, acreditando firmemente que Tiffany mentia ao procurarem no carro. A mãe de Tiffany diz ter visto a filha pegar um cartão escondido e colocá-lo discretamente no bolso de trás. Ao ser confrontada, Tiffany novamente negou. Foi então que a mãe dela voltou para dentro de casa para contar ao pai sobre a situação e quando retornou para fora, Tiffany havia desaparecido. Tudo o que restou foi a gravação da câmera de segurança mostrando Tiffany caminhando pelo quintal em direção ao final da entrada da garagem. Considerando que não houve testemunhas do momento exato em que Tiffany deixou a casa da família, devemos ao menos considerar que Tiffany pode não ter saído da propriedade por vontade própria. Naquele dia, sim, a imagem da câmera de segurança capturou Tiffany caminhando diretamente em direção ao final da entrada da garagem. Mas quem poderia estar esperando no final daquela entrada que nós desconhecemos completamente? Quem estaria escondido atrás de uma árvore ou arbusto? Até hoje não aceito que Tiffany deixou o celular cair no fim da garagem naquela noite. E o fato de ela ter sido despida de quase todas as suas roupas, mas não ter um único arranhão nos pés, é simplesmente suspeito. Quando você junta isso com o machado e o chaveiro, bem, não é um quadro bonito. Agora, existe uma possibilidade clara de que Tiffany tenha feito isso consigo mesma. E o machado, o celular, o chaveiro e a ausência de cortes nos pés dela são todas simples coincidências. Essa é uma possibilidade. Bastar pensar por 2 segundos já me faz acreditar que algo mais sinistro ocorreu naquela floresta naquela noite. Não acredito que Tiffany tenha feito isso consigo mesma, nem por um instante. Não sei se a polícia de trânsito ainda investiga o caso da Tiffany, mas a família dela segue fazendo o possível para mantê-lo em andamento. Houve vários desdobramentos e novas evidências que surgiram ao longo dos anos, mas nada levou a prisões ou mandados. Como a polícia de trânsito acredita que ela fez isso sozinha, as prisões parecem cada vez mais improváveis, a menos que aconteça algo importante, como encontrar o machado mencionado. Pelo que posso dizer, é assim que as coisas estão. O caso de Tiffany é considerado resolvido, mas a trilha de evidências que ficou para trás deixou muitas pessoas se perguntando o que realmente aconteceu com Tiffany. Valeante. Eu nasci em Dunkirk, Nova York. Ele sempre foi tranquilo e feliz, com uma infância calma e sem grandes acontecimentos. Larry estudou na escola central de Pine Valley, onde conheceu o amor da sua vida, Jill. Eles tinham 15 anos ao se conhecerem e logo começaram a namorar. Foi amor à primeira vista para os dois, e mesmo sendo bem jovens, eles sentiam no fundo que eram feitos um para o outro. Larry sempre sonhou em trabalhar com crianças. Ele também era muito apaixonado pelo ensino, então ficou decidido que ele iria cursar pedagogia na SUNY, em Fredonia. Ele concluiu o mestrado na Walden University e começou a trabalhar como professor substituto em uma escola local. Enquanto isso, Larry e Jill se casaram, começaram uma família e se estabeleceram em Hamburgo, onde tiveram uma menina pouco depois. Larry era um ótimo marido, pai amoroso e excelente professor, mas como seu trabalho era temporário, tinha dificuldade para conseguir vaga permanente. Bem, foi então que ele achou uma vaga de gerente assistente na Toys R Us. Apesar de não ser exatamente o que Larry queria, ele se candidatou. E ele realmente conseguiu o emprego, e logo Larry se apaixonaria pelo novo trabalho. Larry amava todas as coisas. Brinquedos infantis, brincar e fazer todos sorrirem eram das coisas favoritas de Larry. Ao entrar na maior loja de brinquedos do mundo, ele soube que estava no lugar certo. Larry adorou, na Toys R Us. Ele se dava bem com os funcionários, e apesar dos turnos exigentes, Larry aproveitava. Trabalhar na Toys R Us era um sonho realizado para ele. Ele estava indiretamente perto de crianças, só que não em uma sala de aula, e isso era muito mais revigorante para Larry. Trabalhar aqui se tornou uma experiência maravilhosa, nem parecia mais um emprego. O trabalho dele aqui tinha se tornado parte de quem ele era. Mas Larry nunca poderia imaginar que justamente no lugar que ele amava, ele perderia a vida em breve.
Na manhã de 23 de junho de 2013, Larry começou o dia bem cedo, tão cedo que ainda estava escuro. Era algum tempo antes do nascer do sol. Então, quando eu disse que o horário do trabalho era puxado, eu estava falando sério. Larry estava conferindo o novo carregamento de brinquedos que estava chegando à loja e era a vez dele ajudar com a entrega. A entrega foi feita, tudo foi conferido, o motorista foi embora e Larry entrou em seu escritório, então tudo estava indo bem. Por volta das 5 da manhã, 2 funcionários chegaram ao estabelecimento para iniciar seus turnos. Era assim que a Toys R Us funcionava. Os funcionários avisavam o gerente para entrar, e após entrarem, as portas eram trancadas novamente. Isso era mais seguro porque as lojas abriam em horários muito estranhos de madrugada e ninguém queria que um intruso tivesse acesso ao prédio, principalmente quando não havia muitas pessoas lá dentro. Isso é importante mais tarde, então guarde essa informação. Os funcionários chamaram Larry pelo rádio e esperavam uma resposta imediata, mas minutos se passaram e ninguém respondeu. Bem, os trabalhadores bateram o ponto e começaram a trabalhar normalmente. Ignoraram, achando que Larry só estava ocupado. A loja era enorme e uma grande entrega tinha acabado de chegar, então fazia sentido. Os funcionários pensaram que Larry ainda poderia estar ocupado resolvendo os detalhes daquela entrega, então eles não deram muita importância e foram trabalhar. Mas enquanto trabalhavam, eles quase pularam de susto quando o alarme da loja começou a tocar, e logo em seguida ouviram um grito vindo do escritório do gerente. Uma mulher chamada Cindy entrou no escritório, que também era de Larry, e ela literalmente entrou em um pesadelo. Larry Wells, 35 anos, estava caído na cadeira atrás da mesa, mal sobrevivendo e claramente ferido. Cindy notou que o telefone estava fora do gancho. Cindy chamou os serviços de emergência enquanto os outros funcionários fugiram da loja. Larry foi retirado em uma maca depois, mas a situação parecia ruim. Ele estava vivo, mas antes que os paramédicos pudessem agir para salvá-lo ou estancar o sangramento, Larry morreu. E foi nesse momento que os paramédicos perceberam 2 coisas. Primeiro, Larry já tinha partido e segundo, ele havia sido assassinado. Com a notícia da morte de Larry se espalhando, investigadores estavam na Toys R Us, intrigados, pois não havia sinais de arrombamento. Como você lembra, Larry era responsável por deixar todos entrarem na loja. Então, o agressor provavelmente era alguém que conhecia Larry? Ou será que o agressor simplesmente tinha acesso à loja de alguma forma? Mas, mais importante ainda, por que escolher Larry como alvo? Qualquer um que falasse sobre Larry diria o mesmo. Ele era um gerente incrível, sem inimigos ou motivos para alguém querer machucá-lo. A polícia revistou a loja e, embora não tenha achado o assassino, encontrou coisas estranhas no escritório do Larry. Inicialmente, o escritório não parecia incomum. Era exatamente como se espera o escritório de um gerente assistente após uma grande entrega. Papéis sobre a mesa, tudo em ordem e nada faltando ou roubado. Ao olharem ao redor, os investigadores notaram algo nas câmeras de vigilância. Veja, o sistema de câmeras de vigilância estava instalado no escritório do Larry e, de forma suspeita, o cabo principal havia sido puxado agora. Os detetives não sabiam se Larry puxou o cabo acidentalmente ou para reiniciar o sistema, mas acharam estranho. Mesmo assim, sem um sistema de CFTV ativo, o Larry não conseguia ver os funcionários chegando pela loja para trabalhar, avisando pelo rádio para que ele os deixasse entrar. Esse detalhe ainda incomodava a polícia. A segunda coisa que os investigadores notaram, e isso levaria a uma grande descoberta mais tarde, foi um boné descartado do campeonato dos Florida Gators no chão. A polícia recolheu o boné como evidência e o enviou para análise, além de mostrá-lo a outros funcionários. E nem eles sabiam de quem era, mas tinham certeza de uma coisa: não era do Larry. Os investigadores interrogaram todos os funcionários da loja de brinquedos apenas para descartá-los como suspeitos, pois eram os únicos com Larry naquele momento. Os detetives queriam esclarecer o caso e descobrir quem participou do assassinato de Larry. O DNA no chapéu não era de Larry nem dos funcionários presentes no momento do crime. E, surpreendentemente, o DNA encontrado no cabo de CFTV arrancado era o mesmo do DNA encontrado no boné dos Gators. Então, os investigadores tinham algo sobre o assassino, só precisavam descobrir quem era. Mas quando a notícia dessa tragédia chegou até Jill, a esposa de Larry, Jill ficou completamente devastada com a notícia da morte do marido. Ela estava grávida da segunda filha de Larry e eles escolhiam nomes para ela. Larry adorava o nome Peyton, mas agora Larry não estaria por perto para criar sua nova filhinha. Jill estava em pedaços.
Ela perdeu o marido, seu companheiro para sempre, e não sabia nem como iria continuar sua vida sem o marido ao seu lado. Ela queria respostas e queria que quem fosse responsável pelo assassinato de Larry pagasse por suas ações, mesmo sabendo muito bem que nada disso traria Larry de volta. Jill recebeu apoio dos colegas de trabalho e amigos de Larry nesse momento trágico, incluindo Bernard Grusha, especialista em prevenção de perdas da Toys R Us. Bernard era um amigo próximo de Larry e, na verdade, foi uma das pessoas que contratou Larry. Bernard e Larry se conheciam há anos e ele estava completamente devastado. Ele fez o possível para confortar Jill, mas ele mesmo estava arrasado. Bernard também foi muito aberto com a polícia e fez o possível para ajudar com qualquer pergunta ou dúvida sobre o assassinato de Larry. Os investigadores estavam sinceramente perdidos, não sabiam qual linha de investigação seguir, não conseguiam encontrar nenhuma pista que pudesse apontar para a direção certa. Tudo o que eles podiam fazer, por enquanto, era revisar as imagens das câmeras de segurança e torcer para que conseguissem encontrar algumas respostas. Ao revisar as câmeras de segurança, localizaram uma figura misteriosa do lado de fora da porta da loja pouco após as 4 horas. Como havia muitas câmeras, os detetives demoraram para analisar as imagens e, por fim, localizaram a pessoa misteriosa na loja. Parecia um homem vestindo roupas escuras da cabeça aos pés, com o rosto coberto por um lenço. Ele usava o boné do Florida Gators Championship, o mesmo achado no chão do escritório do Larry. Os investigadores também identificaram a grande e afiada arma que o homem foi visto carregando em uma câmera. O assustador não era só um homem armado entrar em uma loja de brinquedos, mas ele andar tão casualmente pelos corredores. Ele não parecia confuso nem procurando o caminho certo, e a polícia confirmou isso ao revisar as imagens. O homem conhecia bem a loja. Será que já esteve lá antes? Será que ele sempre quis matar Larry? O que estava acontecendo? Bem, a próxima coisa que os investigadores notaram foi que o homem foi direto para a sala do gerente assistente e fechou a porta atrás de si. E minutos depois, todas as câmeras de segurança ficaram pretas. Os detetives sabiam o que o homem fez. Ele sabia que as câmeras eram controladas pela sala do gerente assistente. Então ele entrou e puxou o cabo principal, tornando as câmeras inúteis e eliminando a possibilidade de ser pego. Os investigadores refletiram bastante. Possuíam um boné dos Florida Gators, imagens granuladas do circuito interno e uma cena de assassinato à sua frente. Precisavam desse elo para unir tudo e, quem sabe, resolver o caso de vez. Foi então que algo atingiu os investigadores como uma onda gigante. O teste de DNA analisou o material genético de todos na loja e os descartou como suspeitos. Mas eles esqueceram de uma pessoa, a única que esteve ali bem na frente dos investigadores o tempo todo, ajudando ao responder perguntas e apoiando os entes queridos de Larry. Alguém que chorou por Larry junto com a família dele, Bernard Grusha. A polícia percebeu que nunca coletou o DNA de Bernard para a investigação. E agora que eles se lembraram da época em que pediram uma amostra de saliva para Bernard, bem, ele tinha inventado as desculpas mais esfarrapadas possíveis para escapar dessa. Diante da relutância inicial de Bernard em fornecer uma amostra para o teste de DNA, os investigadores pensaram que precisariam agir de forma discreta para obter seu DNA. Eles não estavam exatamente suspeitando de Bernard nesse momento, só queriam descartá-lo antes de passar para o próximo passo. Ao chegarem à luxuosa casa de Bernard em Hamburgo, imagine a surpresa deles. Quando Bernard entregou o cotonete aos investigadores sem hesitar ou resistir, os detetives enviaram a amostra para análise, e quando os resultados chegaram, eles ficaram chocados. O DNA de Bernard estava tanto no chapéu quanto no cabo da câmera de segurança. Eles tinham o suspeito bem na frente deles e depois de tanto vai e vem, as peças finalmente se encaixaram. Mas precisavam perguntar algo importante a Bernard. Por que atacou Larry? Acontece que Bernard vivia uma mentira. Sua casa cara, carros e luxos eram uma ilusão, mas, para deixar claro, a casa existia de verdade. Mas Bernard estava endividado, e muito, $1 milhão para ser exato. E como ele estava tentando pagar essa dívida? Bem, roubando brinquedos e mercadorias de várias lojas Toys R Us e vendendo no eBay, ele fez uma fortuna com esse esquema ilegal, cerca de $200 mil.
Ah, e a vida familiar de Bernard também era caótica. Ele agredia fisicamente a esposa, empurrando-a várias vezes e até chegando a jogá-la a escada abaixo. A esposa dele chegou a obter uma ordem de restrição contra ele. Os investigadores então chamaram Bernard para uma entrevista e ele negou qualquer envolvimento no assassinato de Larry. Mas o DNA revelou outra história. Após ver o porte físico de Bernard, a polícia reviu as imagens das câmeras de segurança. E não havia dúvida de que o homem que circulava pela loja com a arma na mão tinha o mesmo porte físico e altura de Bernard. Investigadores acharam uma pilha de brinquedos novos, todos embalados na casa de Bernard. Parecia ser seu depósito. Bernard, sendo um especialista regional em perdas, tinha acesso a várias lojas Toys R Us, e ele abusava do seu poder para roubar brinquedos novos dos carregamentos e vendê-los no eBay. Para pagar sua dívida, ele foi preso e acusado de matar Larry, ficando detido sem fiança até julho de 2014, quando se declarou culpado por homicídio culposo. A defesa argumentou que Bernard não pretendia matar Larry, apenas roubar os produtos e sair tranquilamente, mas Larry tentou contê-lo. Há duas formas pelas quais esse assassinato poderia ter ocorrido. Bernard teria entrado facilmente na loja de brinquedos, onde trabalhava, e no escritório de Larry desligou o cabo do circuito interno de TV. Bem, foi aí que Larry entrou, mas ele não reconheceu quem era o homem mascarado. Mesmo assim, Bernard brandiu a arma e tentou forçar Larry a lhe dar acesso ao cofre no escritório. Mas Larry não quis e, em vez disso, avançou contra Bernard e tentou lutar com ele. Acredita-se que Larry até arrancou o lenço do rosto de Bernard, e foi aí que Bernard lançou um ataque brutal contra Larry e o deixou sangrando em seu escritório. Bernard pode ter esperado alguns minutos fora da loja de brinquedos, sabendo que Larry logo chegaria para trabalhar. E quando isso aconteceu, Bernard empurrou Larry para dentro e o ameaçou com a arma. Novamente, acredita-se que Larry tentou conter Bernard, mas não teve sucesso, e foi assim que a briga aconteceu. E Bernard deixou seu chapéu cair no chão e acabou com Larry. Agora, essa parte é devastadora, mas depois que Bernard fugiu do local, Larry tentou pegar o telefone para pedir ajuda, mas estava fraco demais para fazer a ligação. É tão trágico, e nem sabemos se Larry sabia que Bernard foi quem o atacou. Tudo isso por roubar alguns brinquedos para que esse homem adulto pudesse pagar suas dívidas. Mas quando você percebe que Larry foi atacado pelo colega que era seu amigo há anos, é simplesmente de partir o coração, e o fato de Bernard ter estado lá para consolar a família da pessoa que ele acabou de matar, isso é simplesmente insano. No final, Bernard foi condenado a 25 anos de prisão e também recebeu 5 anos de liberdade condicional. Infelizmente, essa era a pena máxima para uma acusação de homicídio culposo. O que sinceramente parece nada comparado ao dano que ele causou a uma família que o considerava um amigo próximo, depois de tudo o que aconteceu. O legado de Larry vive através de um livro infantil intitulado Balões para o Céu. É um livro ilustrado pelo jornalista de Hamburgo, Matthew Chandler, que conversou com Jill, a viúva de Larry, e fez o possível para retratar de forma bonita a imagem de Larry e a perda com a qual sua família teve que conviver após sua morte trágica e prematura. Jill, mais tarde, deu à luz uma menina saudável e, em homenagem a Larry, a chamou de Peyton. A vida para Jill tem sido mais difícil do que nunca, especialmente depois de perder o marido. Ela está presente em todos os marcos da vida da filha, mas Larry não está, e isso parte o coração dela repetidas vezes. No funeral de Larry, sua filha Maddie desenhou imagens da família e as colocou no caixão do pai. E depois, ela continuou enviando bilhetes presos a balões para o céu para o pai. Mesmo depois de todo esse tempo, mais de 10 anos ainda é devastador o que aconteceu com Larry. Larry foi um homem bom até o fim. Mesmo quando sua vida estava em perigo, ele fez questão de garantir que o lugar onde trabalhava não fosse prejudicado. É uma luta que a maioria de nós nem consideraria valer a pena. Mas Larry não iria permitir que um crime fosse cometido sob sua responsabilidade se ele tivesse qualquer chance de tentar impedir. No final das contas, um homem perdeu a vida, 2 lindas garotas perderam o pai, e tudo porque um ladrão não queria ser pego. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Agradeço especialmente aos membros Sean Safety e Brandon England.
Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Obrigado a todos que decidiram participar. Para se juntar, clique no botão participar abaixo do vídeo ou use o link na descrição. Não se esqueça das novas histórias de crimes reais. A camiseta Nunca é um Manequim já está disponível no link abaixo. Cada compra apoia o canal e você ainda recebe uma camiseta incrível. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.